Oi, boa tarde, boa noite para você. Bom dia. A hora que esse vídeo está chegando na sua casa, eu fico muito feliz pela sua vida. E eu vou gravar aqui uma mensagem, vou compartilhar algo aqui muito polêmico, ao mesmo tempo que está esquecido pelas igrejas atuais e o povo de Deus, a minoria está vivendo essa experiência com o Pai, né? E eu quero deixar essa mensagem. E muitos começam a falar, diz que isso aí não é bíblico. Por que que fala que não é bíblico? Uma coisa que está na Bíblia, que Paulo viveu essa experiência constantemente. Então eu vou ler a Bíblia para você, lá em Atos 22, 17, ele fala assim, ó. E aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. E ele viu, né, na mesma hora, o Senhor falando para ele sair de Jerusalém. Então houve um propósito desse arrebatamento aqui, ele foi para a oração, porque ele queria um resultado, imediatamente ele recebeu. Ele foi até o trono do Pai, né? Ele foi arrebatado. E esse homem, ele era constantemente arrebatado. E eu vou esclarecer algo aqui na palavra de Deus com você. Eu vou ler também 2 Coríntios 2, o mesmo Paulo, porque eu estou falando de Paulo, porque se prega muito de Paulo, se fala muito de Paulo, mas o povo realmente não estão se atentando para algumas coisas que Paulo viveu e isso se tornou natural na vida dele. 2 Coríntios 12 fala assim, ó, 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso? Ainda que eu não me ganhe nada com isso, passarei a visão, a revelação. Observe que ele era um homem de visão, de revelação. Isto é, visões espirituais, ele tinha revelações espirituais do Senhor. Conheço um homem que em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí ele fala, termina falando, se no corpo ou fora do corpo, ele nem sabia, porque essa experiência para ele já se tornou comum e natural na vida dele. Deixa eu aumentar aqui, só um instantinho. Se tornou comum e natural na vida dele e era simples para ele. Então, se você vê a vida de João, né, logo no primeiro capítulo de Apocalipse, ele foi arrebatado em espírito, caiu em êxtase, e ele foi até o trono. E aqui em Atos também diz que ele foi até o terceiro céu. Deixa eu ler de novo aqui em Atos, em 2 Coríntios, fala aqui, ó. Ele diz assim, ó. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi coisas incríveis, maravilhosas. Está aqui Paulo, você prega muito Paulo, está aqui Paulo com essa experiência, o manto estava sobre a vida dele. Felipe teve essa experiência, várias experiências. Pedro teve essa experiência, várias experiências. Jesus, no Monte da Transfiguração, onde levou seus discípulos, já estava ensinando. Por isso que Jesus pregava aí, o Pai somos um. Não era porque simplesmente o Espírito Santo estava sobre a vida dele, porque ele ia para a adoração no monte e tinha essa conexão intensa com o Pai, literalmente. Então ele trouxe a origem do reino de Deus. O reino de Deus também é pregar o arrebatamento em tempos atuais. E a vida do homem ele vai mudar constantemente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente. É quando o homem começa a ter essa experiência com o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai levar o homem a ter essa dimensão. Porque todo homem, como fala lá em João 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz assim, aquele que não nascer de novo, está falando do primeiro nascimento em Cristo. Depois ele começa a terminar o texto, aquele que nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro ele fala ver o reino, depois ele fala entrar no reino de Deus. São coisas diferentes, uma comunhão. Essa segunda fala dele já é uma comunhão profunda com o Espírito Santo. E ele termina o texto falando mais ainda, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O homem que nasce de novo agora é Espírito. A natureza de Deus, o homem se torna a natureza de Deus. A natureza do homem estava amortecida nele, o Espírito Santo, por causa do pecado. Quando ele nasce de novo, a natureza dele volta a receber a informação do Pai
e o homem começa a ter essa conexão diretamente com o Pai e tendo esses mantos, essas origens da palavra de Deus na sua própria vida. Amém? Então eu vou contar uma experiência minha sobre isso. Então eu estou lendo a palavra de Deus, você pode meditar, começa a observar isso na palavra de Deus que eles viveram. Uma experiência minha recentemente, eu estava deitado na minha cama, adorando o Senhor com o meu coração, louvando a Deus com o meu coração, quase pegando sono. De repente, literalmente, eu senti algo maravilhoso saindo dentro de mim, né? Algo bom. E eu fiquei ali curioso, tentei olhar para a cama. Eu só me lembro que eu acordei de manhã e não aconteceu, mas foi algo bom, real. E tem outras experiências, eu vou contar mais uma. E um certo dia, eu estava meditando também, adorando a Deus com meu coração, com minha mente calmamente, né, tranquilo. De repente, eu fui em visão até a casa de alguém da minha família. Eu fui até no quarto, a pessoa estava sentada. Essa visão que eu tive foi que ainda ia acontecer ainda, depois de alguns dias, 15 dias mais ou menos. Eu estive lá, ela me olhou, eu olhei para ela e a visão apagou, né? E quando se passam uns 15 dias mais ou menos, eu fiquei sabendo que ela estava com alguns problemas para resolver, né? Problema de saúde, estava muito abalada, e eu me lembrei da visão. E o que aconteceu? Eu fui lá orar por ela e Deus operou um milagre. E as coisas de Deus é executada na vida do homem. Tudo é por meio de um propósito, tudo é para um propósito. E que o Pai quer nos ver realmente como Paulo viveu. Paulo foi Paulo, porque ele entendeu o propósito de Deus aqui na terra. Amém? Então Paulo, ele tinha a mesma característica que você tem. Ele tinha um corpo, ele tinha uma alma, ele tinha um espírito. A importância é porque ele conhecia, ele sabia para que o espírito do homem vive dentro do homem. É para ter uma conexão profunda com Deus. Eu sou embaixador em Cristo, eu sou general em Cristo. Fique na paz, que Deus te guarde e ilumine, em nome de Jesus.